Bom dia, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula de inglês e hoje vamos dar continuidade no nosso assunto da semana passada. Agora eu trago para vocês um pouquinho da revisão sobre o Simple Present. Vimos que o Simple Present é o presente simples de um indicativo e mostra que a estrutura do verbo ela somente vai mudar para a terceira pessoa do singular, que é he, she e it, certo? O que é que eu faço com o verbo quando ele está na terceira pessoa do singular? Eu acrescento o S, certo? No verbo. Para as demais pessoas, o verbo continua com sua estrutura normal, com sua estrutura simples, certo? Eu trago para vocês essas frases aqui para vocês perceberem a diferença de acordo com o tempo verbal, certo? Nessa primeira frase diz assim: I dance with her. O meu verbo ele continuou na sua forma normal, por quê? Porque o meu pronome é I, e vocês sabem que somente vai mudar para a terceira pessoa do singular, que é he, she e it. Então, she dances with me. Acrescentou o S no verbo porque o pronome está na terceira pessoa do singular, certo? E eu trago para vocês também quando a frase for negativa. Eu falei para vocês que o auxiliar para frases negativas é do ou does, certo? São essas duas palavras que vão estar lá auxiliando o verbo. Eles não têm tradução, eles só vão auxiliar. Eles vão identificar que a frase está na forma negativa ou interrogativa, certo? E mais a partícula not, certo? Que ela é muito importante para indicar que a frase está na sua forma de negação. Na frase she does not dance with me ou she does not dance with me, ele está indicando que essa frase está no tempo verbal simple present e que ela está na sua forma negativa. Utilizei does porque o pronome está na terceira pessoa do singular, certo? Então, prestem sempre atenção que esse does ou do, ele não tem tradução, porém ele vai ter que estar na frase para indicar esse tempo verbal, certo? Indo para a página 25, nós vamos falar um pouquinho no lesson sobre free time, certo? Free time que tem como significado tempo livre, certo? No lesson, na parte do lesson do nosso livro, eu vou sempre estar colocando para vocês o áudio, para vocês escutarem o texto e responder as questões, certo? Então, de acordo com o lesson da página 25, na questão 1, vocês vão observar esse texto que está aqui e vão identificar que tipo de informação é essa, certo? Na questão 1. Na questão 2, eu vou estar passando o áudio para vocês me responderem de acordo com esse texto e o que vocês escutaram. Eu quero que vocês respondam com respostas pessoais esse texto que vai falar um pouquinho sobre esse tempo livre. O que fazemos no tempo livre, certo? Esse texto ele fala que fizeram uma entrevista com cerca de 412 pessoas e 412 jovens, na verdade, e ele descobriu que 60% dos jovens fazem suas atividades durante o dia, 25% dos jovens fazem sua atividade durante a noite e somente 15% fazem atividades físicas pela manhã. Então, aqui ele vai estar falando um pouquinho sobre esse tempo livre que temos para a prática de exercício, certo? Quero que vocês respondam as perguntinhas que tem aí nesse texto, que são perguntinhas pessoais, certo? E eu vou estar passando o áudio para vocês também responderem a questão 1 e 2, certo? Vocês vão abrir o livro na página 26 e no vocabulário ele vai estar falando um pouquinho sobre leisure activities, que são algumas atividades de lazer, certo? Aqui ao lado tem o weekend sadly, que vocês vão estar completando essas informações que está no quadro de acordo com
as suas informações pessoais, certo? Então, no quadro, ele fala um pouquinho sobre algumas atividades de lazer. Por exemplo, read a book, visit friends, go shopping, listen to music, play video games, go to movies, go to park, visit families, meet friends, play sports e go to a party. Então, tá aqui algumas atividades de lazer. Não é necessário que vocês pratiquem essas atividades e para vocês sejam atividades de lazer. Vocês podem ter outras práticas. Então, vocês vão colocar as atividades de lazer de vocês, certo? E no reading, ainda nessa mesma página, vai estar falando sobre Schools Connect, que são as conexões entre escolas, certo? Eu vou estar lendo aqui o texto para vocês na página 26. Quero que vocês acompanhem essa leitura e em seguida tentem fazer essa leitura, certo? School Connects Point Con. Hi Jessie, are you busy? No, I'm not. Today I'm not doing anything. Do you normally go out on Fridays? Yes, I do. I go out with my friends. We go to the mall, but today it's too cold. Do you go out? I watch TV or go on the computer. What about Saturdays? What do you do? I do my homework in the morning, then in the afternoon I go my best friend's house. Her name is Debs. Does she live close by? No, she doesn't. She lives downtown. Is she the same age as you? No, she isn't. She is 1 year older. I see. So what do you do on Sundays? I visit my grandparents. They live in the suburbs. Do you visit your grandparents? No, I don't. They live a different city. Então, de acordo com esse texto, certo? Vocês vão responder a questão 1 e 2 da página 26. É importante que vocês pratiquem essa leitura, certo? Façam essa leitura e procurem entender o texto. Caso não saibam o significado de alguma palavra, podem estar indo lá no dicionário e procurando, certo? Ainda falando sobre o Simple Present, vamos falar um pouquinho ele na sua forma interrogativa e, consequentemente, respostas curtas. Ou seja, quando eu vou estar perguntando a vocês com relação se o meu verbo to be for o verbo principal, minha resposta vai estar com o verbo to be. Se minha pergunta estiver com o auxiliar do, que estiver no Simple Present, minha resposta vai estar com o auxiliar do, certo? Vamos lá. Utilizamos o Simple Present para questions de acordo com o verbo, certo? Nessa frase, are you busy? Então, se o verbo to be, ele é o verbo principal da frase, minha resposta vai estar de acordo com a minha pergunta, certo? Do jeito que eu utilizei verbo to be para perguntar, a minha resposta também vai estar sendo utilizada com o verbo to be. Agora, se o meu verbo, minha frase estiver com o auxiliar do, por exemplo, do you go to the party? Então, minha resposta, ela vai estar de acordo com minha pergunta, certo? Perguntas curtas, short answers, eu posso utilizar o do ou does em frases afirmativas, certo? Quando as frases forem longas, ou seja, quando as respostas forem longas, não se faz necessário utilizar o do. Por exemplo, do you go to the party? Se eu disser yes, I do, está correto. Agora, se eu disser yes, I go to the party, então não faz necessário utilizar o do, porque minha frase foi completa, não foi utilizando short answers, certo? Então, eu deixo para vocês uma atividade também de gramática, que vai estar na página 27, na questão 1, 2, 3 e 4.
certo? E qualquer dúvida vocês podem estar perguntando. Espero que vocês tenham entendido. Caso surja alguma dúvida, vocês podem perguntar por mensagem. E eu também espero que vocês estejam mandando essas atividades para mim, certo? Mandem através de fotos, que eu vou estar vendo como está ocorrendo o desempenho de vocês. Para isso, eu preciso de uma resposta de vocês, para que eu possa estar avaliando como está sendo o nosso aprendizado, principalmente na parte de gramática, certo? Um beijo, qualquer dúvida, perguntem, tá?